Bom, amigo vascaíno, vambora para mais um pós-jogo, dessa vez de Vasco da Gama 0, Atlético Mineiro 5. E de antemão já adianto aqui a você, você verá um pós-jogo completamente torcedor. Se você quer ver um pós-jogo de análise, se você quer ver eu falando aqui palavras bonitas, rebuscadas, esquece que você não verá. Você verá um desabafo, porque eu hoje preferi, quando deu 20 minutos do segundo tempo, trocar o canal da televisão para ver os jogos que envolviam rebaixamento, do que ficar vendo, me desculpe, a podridão, o absurdo, o descaso, a vergonha que estava acontecendo dentro da Arena MRV. O que aconteceu hoje foi vergonhoso, em todos os âmbitos possíveis. Se o Vasco da Gama fosse sério, na quinta-feira contra o Fluminense, todos os atletas responsáveis pelo que aconteceu hoje em Minas Gerais estariam fora. Fora do Daniel Fusato ao senhor Pablo Verrete. E eu já vou começar aqui falando exatamente sobre ele. Acabou, Verrete. Deu. Alô, Pedrinho. Alô, Felipe. Alô, Diniz. Pro jogo de quinta-feira, nem leva, cara. Nem relaciona. Porque não tem respeito com o Vasco da Gama. Não tem respeito com o Vasco da Gama. Senhor Pablo Verrete, você é horrível, cara. Você é horroroso. Você é fraco. Você não sabe jogar o básico do futebol. O básico. E você sai de campo porque era algo mais lógico do mundo. E reclama, bate perninha, joga a chuteira longe. Pô, tá de brincadeira, cara. Respeita a instituição que você joga. Respeita o clube que te mostrou pro futebol. Respeite o Vasco, cara. Respeite o torcedor que te abraçou. Que cena patética que você fez hoje na Arena MRV, cara. Sair de campo bolado. Cara, tá de brincadeira. É sério, tá de brincadeira que o Verrete fez isso, cara. E revoltou. Me revoltou. Ver o Verrete, cara, jogando chuteira longe. Um cara que não fez nada pelo Vasco da Gama. Um jogador que é horroroso. Horroroso. Revoltadinho, cara. Revoltadinho, pô, cara, é assim, é brincadeira. É um escárnio com a nossa cara. O Verrete, antes da saída, ele não acertou nada. Absolutamente nada. Várias vezes o Verrete recebeu a bola para fazer pivô. O básico, cara, pivô, dominar, girar e tocar ou caminhar, sei lá, que seja. Mas nem sequer dominar a bola ele conseguiu. A bola batia nele, espirrava, e o Atlético Mineiro ia e roubava. Vários passes que o Verrete errou, vários contra-ataques que ele matou, como sempre costuma fazer. Teve uma bola que ele foi lá na área, não sei fazer o quê. Sair jogando, cara. Completamente alucinado. Sério. Teve dois lances que inclusive me marcaram. Um, que o David ele carrega a bola, aí parece que ele reclamou de falta. O David Verrete se joga no chão, batendo, desesperado. Se jogou no chão, birrento, cara. E no outro lance que acho que o Matheus França chuta, eu não sei quem chuta a bola, e ele começa a reclamar que não cruzou. Assim, completamente fora da casinha, cara. Que esse rapaz não fique no Vasco em 2026. E assim como o Verrete, o Hugo Moura. Acabou, ó. Acabou o Hugo Moura, cara. Acabou, esquece o Hugo Moura no time do Vasco da Gama. Sinceramente, que bom que aconteceu esse jogo hoje. Que o Diniz começa a cortar. Que o Pedrinho começa a cortar e eu espero que corte. Eu espero que corte. Porque não tem condição dos atletas que hoje estiveram em campo nem sequer ser utilizados, cara. Na semifinal de Copa do Brasil. Senhor Hugo Moura, senhor David, senhor Matheus França, senhor Matheus Carvalho, meu Deus do céu. Hugo Moura, Vitor Luiz, cara, que dor, Tietê, Lucas Oliveira, Lucas Freitas, Daniel Fusato, sério, cara,
Que horrível o que aconteceu hoje na Arena MRV, cara. Eu tô repetindo o time e tá me dando até aqui agonia, cara, só de repetir o time do Vasco. Insanidade. Que bom, pelo menos, que o Andrés Gomes, que o Robert Renan, que o Puma, que viajaram com esse grupo, não entraram em campo. Que bom que o time titular do Vasco da Gama não entrou em campo hoje. Porque, cara, assim, eu tô atônito, cara. Eu tô, assim... Sabe quando tu toma uma pancada e tu não sabe o que tá acontecendo? Tanto que, ó, eu tô gravando vídeo 7 horas da noite. 7 horas. Porque hoje, a minha vontade não era vir aqui, cara. Hoje minha vontade, sério, era, sei lá, não gravar. Fazer qualquer outra coisa. Porque é completamente revoltante, cara, isso que aconteceu. Revoltante. E aí, assim, é uma situação, amigo, que não tem condição. E aí agora, falando sério, se fosse em qualquer time mais sério, o que hoje acontece com o Vasco não estaria acontecendo. E eu acho que, e aí eu vou colocar minha opinião, que pode ser completamente contrária à opinião de muitos. Não é normal o trabalho do técnico Fernando Diniz em 8 jogos ter 7 derrotas. Eu não consigo compreender isso. Se o Vasco ele não tem a sequência de 4 vitórias seguidas, amigo, o Vasco estaria rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Se tivesse mais uma rodada de Brasileirão, o Vasco da Gama não aguentaria, cairia para a segunda divisão. O Vasco hoje só não caiu por conta da vitória contra o Internacional em São Januário. São 8 jogos, 1 vitória e 7 derrotas. Eu não acho que nenhum outro treinador, se não Fernando Diniz no Vasco da Gama, sustentaria no cargo. Eu vou falar, eu acho uma loucura o Vasco ir para uma semifinal de Copa do Brasil com o Fernando Diniz no comando técnico da equipe. De certa forma, eu acho loucura, porque não tá indo, cara. Não tá acontecendo. Não tá tendo desempenho, não tá tendo absolutamente nada. Assim, não tá rolando. Só que aí eu vou ser sincero de novo. Eu não consigo ver o técnico Fernando Diniz como o único e grande culpado por esse momento. E eu não tô falando, por incrível que pareça, que o culpado é o Pedrinho e a diretoria. Eu acho sim que o que tá acontecendo hoje dentro do Vasco da Gama é culpa desses atletas, cara. Hoje o que acontece no Vasco da Gama, você ter 8 partidas, 7 derrotas e apenas uma vitória, não é erro técnico, cara. Não é erro tático, melhor dizendo. Isso tem alguma coisa acontecendo lá dentro, cara. Tem algo acontecendo no Vasco da Gama. Tem problema acontecendo no Vasco da Gama. Tem, assim, palhaçada do elenco, muito provavelmente com o próprio Diniz, querendo derrubar o Diniz, porque não é normal, cara. Hoje o que acontece no Vasco da Gama não é normal. Hoje, contra a equipe do Atlético Mineiro, a impressão é que os caras queriam entregar o jogo para demitir o Fernando Diniz. E aí, me desculpe, se esse elenco do Vasco da Gama é tão assim, é tão sem noção, é um elenco tão, assim, sem vergonha, a ponto de tomar de 5 do Atlético Mineiro, a ponto de perder 7 partidas seguidas para demitir um treinador, supondo que isso está acontecendo, eu acho que já não é mais culpa do técnico. Aí eu acho que é culpa do elenco. Porque, lembrando, há alguns dias atrás surgiu a informação que o elenco não estava gostando do Diniz por conta das sessões de treinos que ele vinha tendo, que eram muito longas. O elenco não gostava de treinar de 2 a 3 horas por dia, queria só treino de 1 hora. Então, se isso está acontecendo, aí eu banco o Diniz aqui, mesmo com resultado ruim. Porque se o motivo dos resultados é que o elenco não está gostando do treinador, tira o elenco, cara. Não tira o técnico, não, tira o elenco. Porque eu prefiro ficar com o Diniz do que bancar o Moura, do que bancar Pablo Verrete, do que bancar Daniel Fusato, Matheus Carvalho, Matheus França, David. Eu prefiro bancar o Diniz. Porque eu não aguento mais ver esses caras. Ou não banca nenhum, ou reformula total para 2026. Porque não vai dar para ficar com os dois. Pro ano que vem, não dá para ficar com o Diniz e com esse grupo. Ou é um, ou é outro, ou não é nenhum. Que o que aconteceu hoje dentro da Arena MRV, cara,
É reflexo do ano todo. E acima de tudo, o Diniz não estava durante um ano, cara. O Vasco ele colecionou fracassos durante a temporada de 2025, amigo. É de 4 ou 5 pro Puerto Cabello. É de 5 agora pro Atlético Mineiro. Fracasso atrás de fracasso, cara. É perder para Palmeiras de forma vexatória no Allianz. Então, assim, é Juventude em São Januário. É o Vasco que colecionou fracasso e eu não consigo ver o Diniz como o único culpado. Acho que tem alguma coisa estranha acontecendo aqui, no Vasco da Gama. O Diniz deu uma entrevista coletiva normal, ou seja, não será demitido. E a minha preocupação é o que vai acontecer na quinta-feira, cara. O que vai acontecer na quinta-feira? Por quê? A gente pega um Fluminense, que terminou o Campeonato Brasileiro na quinta colocação, venceu jogos atrás de jogos, tá em alta, e tem o Vasco da Gama em completa baixa, que só não caiu porque o Campeonato Brasileiro acabou hoje e só se classificou para a Sul-Americana do ano que vem, assim, numa cagada, sem querer. Porque do jeito que estava, hoje o Vasco da Gama quase não se classificou para a Sul-Americana do ano que vem. Uma equipe que há 10 rodadas atrás estava sonhando com Libertadores, quase não se classificou para a Sul-Americana e quase caiu para a Série B. Eu não consigo entender isso como normal. Então, cara, pro ano de 2026 é reformulação total, cara. É mudança total. É recomeçar. Se for para demitir o Diniz, que demita. Dependendo desse resultado das semifinais da Copa do Brasil, é não dar continuidade ao trabalho do Diniz, é recomeçar, é mudar tudo. Porque hoje foi uma grande vergonha, mas acima de tudo foi o resumo dessa temporada de 2025. Revoltante, cara. Revoltante, sinceramente. Mas deixa aí a sua opinião nos comentários. Eu não vou prolongar porque emocionalmente fiquei muito abatido depois dessa derrota. E amanhã às 7 horas aí eu tô de volta para falar ainda mais sobre o nosso Vascão. Se você curtiu o vídeo, que eu venho te pedir, é claro, é o seu like para ajudar na divulgação, o seu comentário, deixa aí o quanto você tá revoltado também. Se inscreva no canal. Que vamos, curta, compartilhe. Como eu sempre falo aqui, saudações vascaínas.